A gente vai falar da Suzano, sobre o seu resultado financeiro trimestral. Suzano com código de negociação SUSB3 na Bolsa de Valores. Empresa essa que retornou ao acionista desde o seu IPO 160% contra apenas 34% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um investimento de apenas R$ 1.000 na companhia se tornou hoje R$ 2.600, pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você, como investidor, tem que ler antes de investir no mercado de capitais, antes de investir em alguma ação. No que diz respeito ao resultado trimestral dela, não foi nada legal. Trazer para vocês a minha projeção, um pouco da visão da XP, que está recomendando compra, mesmo com prejuízo quase bilionário. Mas antes de mais nada, vamos aos destaques. Sempre resultado oficial das companhias. Sempre acessem o RI das suas investidas. Então, destaques, ela teve uma venda de menos 11% no que diz respeito à celulose. Venda de papel ficou estável no período. E aqui começa a complicar um pouco a situação. O EBITDA, sempre acompanha o EBITDA antes mesmo do lucro líquido. É o que eu sempre trago para vocês. Caiu 60% do ano passado para esse ano no que diz respeito à celulose e caiu 16% no que diz respeito ao papel. Esse é o grande impacto. Temos também o resultado financeiro, mas questão de preço celulose e resultado operacional EBITDA em celulose foi o que realmente impactou. Veja, uma queda de 33% no preço médio líquido da celulose no mercado. Lembrando a Suzano, uma empresa cíclica ligada a uma commodity essa celulose. E o preço do papel e o custo de caixa ficaram estáveis. Bem rápido nos pontos principais, aquilo que realmente interessa ao investidor. Vamos falar de dívida e dívida EBITDA. A dívida líquida dela, quando comparado no ano, ela veio estável. Porém, quando comparada no trimestre, ela teve um crescimento marginal, não chegou a atingir aqui 5%. Só que quando a gente junta dívida crescente e quando você junta EBITDA em queda, que é o caso dela agora, você tem uma explosão na relação dívida-EBITDA, ainda assim muito controlada, tanto em real quanto em dólar, casa de 2,6 e 2,7 respectivamente, só que ele sai da casa de 2 cravado no trimestre anterior e sobe mais de 30% para 2,6. Então, 30% na relação dívida líquida e EBITDA, crescendo em apenas 3 meses, não é o fim do mundo, porém é um ponto de alerta. Fiquem atentos e vamos acompanhar nos próximos trimestres. Quando a gente fala de desempenho econômico-financeiro, sempre é interessante a composição da receita dela. Então, papel cartão é apenas 4%, parte de impressão é 14% e ela ainda é majoritariamente celulose, muito diferente da Klabin, que eu já trouxe o resultado para vocês. Ela tem uma exposição muito grande à celulose, então o resultado, deixando de lado o resultado financeiro, o resultado operacional dela foi extremamente impactado do ano passado para esse. Veja, a receita saiu da casa dos 14 para a casa dos 9 bilhões. E quando a gente pega o compilado, o consolidado de todas essas informações, a gente teve uma receita que caiu 37% no year over year. Eu sempre trago algumas siglas em inglês e eu vou trazer repetitivamente porque apresentações financeiras sempre têm esses dados. É importante que vocês aprendam esses dados para vocês não serem enganados. Empresas costumam colocar comparações apenas trimestrais quando é vantajoso, como foi o caso do Santander para vocês. Porém, eles escondem às vezes no anual, que é aquele que é o que realmente interessa, e muitas vezes o resultado está extremamente negativo. Nesse caso, ela mostrou, ela não escondeu, mas sempre que vocês verem QOQ, é quarter over quarter, trimestre sobre trimestre, sempre que vocês observarem YOY, é year over year, ou seja, ano sobre ano. Então, do ano passado para esse ano, uma queda de 37% na receita. O EBITDA, o mais grave, uma queda de quase 60% quando comparado no terceiro trimestre do ano passado. E a margem caiu 20%. Como nós falamos, a geração de caixa caiu menos 73%. A dívida líquida subiu e a dívida líquida em dólar também subiu 0,6%. Então, o que realmente impactou? Primeiro, o preço da celulose. Segundo ponto, vendas.
nós tivemos uma queda de 10% nas vendas, e essa venda foi 100% na parte de celulose. E o grande ponto aqui, questionável, eu vou trabalhar um pouco em cima disso, é que ainda com essa reversão, ainda com prejuízo, aqui eles falam de um quase bilionário, porque um prejuízo na casa de 700 milhões é um pezinho para um prejuízo de 1 bilhão, a XP recomenda investir em Suzano. Vamos entender um pouco. Abre aspas, a XP reiterou sua visão positiva para Suzano, mesmo revertendo um lucro de 5,4 bilhões. Então a gente saiu de um lucro de 5,5 bilhões arredondado para um prejuízo de mais de 700 milhões. Então vamos lá, abre aspas. Apesar do desempenho negativo, o conjunto de resultados ficou acima da estimativa dos analistas, uma vez que foi impulsionado por volumes e preços de celulose melhores do que esperado, bem como a redução do custo caixa, enfim. Tudo baseado em estimativa e achismo. Eu nem vou ler todo o restante aqui. Eu vou ler um aqui sim. Projeto Cerrado que não está precificado da forma justa aos preços atuais da Suzano. Ou seja, por achismo, eles acham que foi melhor do que um prejuízo que eles esperavam. Eles acham que o Projeto Cerrado não está precificado de maneira justa, porém ninguém cita isso na Klabin, por exemplo, com o projeto Puma, e que o preço da celulose caiu menos do que o esperado. É um verdadeiro caos sem justificativa e para mim sempre tem interesses por trás. O resultado desse, com celulose em queda, um EBITDA de quase menos 60%, e você ainda recomendar compra sem algo realmente plausível, deveria ser no mínimo estranho para vocês. Para mim é de difícil aceitação. Houve queda na Klabin? Houve. Houve queda na Suzano? Houve. Porém, recomendar dizer que é um bom resultado, porque achou que a celulose cairia mais, porque acha que o projeto Cerrado não está precificado, é puro achismo. Os axiomas de Zurique sempre dizem: achismo, esperanças e religião não tem que existir. O C nos investimentos não existe. Então vamos lá, análise fundamentalista, de acordo com as 6 categorias de empresas. Ela é uma cíclica, sempre seguindo a tese de Peter Lynch. A primeira coisa que o investidor faz é pegar a DRE da companhia, maior período possível, e é fácil de observar uma crescente robusta e agressiva na receita da Suzano. A Suzano sempre teve uma receita altíssima, porém gestão, controle de custos e despesas sempre foi o que sempre pegou um pouco para o papel. Então você vê diversos períodos no negativo, diversos períodos de retorno negativo ao acionista. No que diz respeito ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica de apenas 3,88%, ou seja, isso indica uma margem de negócio muito comprimida. Tem sim esses 3 anos saltando aos olhos. Porém, quando você tem um retorno muito alto em empresas cíclicas, eu sempre digo, significa que a commodity acabou de passar por um período altista ou está em um momento de alta ou na máxima. Dividend Yield, tese essa de Luiz Barsi Filho e Benjamin Graham, ela tem uma média histórica de 2,84. Ela não tem muito tempo de bolsa de valores, tem muitas lacunas e o yield não estável, sempre muito oscilante, muito característico de empresas cíclicas. PL, preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, ela tem uma média histórica de 18,92, uma média alta, porém muito contaminada, esse 132 desse ano. Veja, o ROI está nas máximas, ela pagou dividendos máximos nos últimos 2 anos, e o PL está nas mínimas. Veja, eu sempre trago para vocês a minha tese de inversão de múltiplo preço sobre lucro para empresas cíclicas. Então não se baseie em preço sobre lucro ou Robert Shiller. Tomem cuidado para momentos de entrada ou saída em empresas cíclicas. Geralmente, quando ela está com esse preço-lucro enganoso, você não pode enxergar a empresa cíclica como você enxerga uma Taesa ou um banco. Quer dizer que a empresa está ou esteve nas máximas em valor de cotação, está com sua receita nas máximas e a commodity dela está nas máximas. Lembre-se, ela é cíclica e esse ciclo pode estar chegando ao fim. Dívida líquida versus EBITDA, ela tem uma média histórica de 3, sendo que teve um pico máximo de 5 em 2019. Dívida líquida EBITDA aqui está divergindo um pouco do oficial da companhia. Aqui talvez seria interessante utilizar o EBIT, que é o mais próximo da geração operacional da companhia. Porém, a companhia divulga um dado de 2 corrente, só que o atual no resultado já foi para 2,6, subiu bruscamente. Simplesmente aqui o site não está atualizado, mas eu venho trazer para vocês.
Eu não vou calcular preço teto, porque ela é uma empresa que não se caracteriza para uma empresa previdenciária, ela não tem dividendos constantes, é muito oscilante, tem lacunas, então eu não faço e não fazendo, eu não vou trazer essa métrica para vocês. Bem como o preço justo. Chegamos então ao gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é extremamente importante e gerenciamento de risco individual, pessoal meu e intransferível. Falamos então da Suzano com código SUSB3. É uma empresa de commodities cíclicas ligada à celulose e ela obtém por mim nota 3. Sempre lembrando que nota 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas respectivamente. Eu não vou me aprofundar e talvez vai ser o gerenciamento de risco mais rápido que eu tenho para comentar. Ela para mim em termos de número é a pior dentre as três, falando de Klabin, Irani e ela propriamente dito. Tem uma receita altíssima sem potencial de multiplicar sua receita e seu lucro por 10, como por exemplo a Irani tem potencial para isso. Porém, isso não a faz uma empresa ruim, muito pelo contrário, já ofereceu um excelente retorno aos acionistas, então eu considero ela apenas uma boa empresa, mas uma vez que a minha metodologia é próxima da de Peter Lynch, eu compro boas empresas a preços atrativos e com uma boa gestão. A Suzano ainda assim é uma boa empresa na minha avaliação, por isso eu me exponho a ela, juntamente com as duas outras do setor. Como você faz para obter um retorno de 160% em aproximadamente 4 anos, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês: encontrar excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as venderem. Tranque elas a 7 chaves. É a única maneira que você tem de estar vencendo no mercado de capitais, mesmo sendo um pequeno investidor individual. Então eu já trouxe o resultado da Klabin, já trouxe o resultado da Suzano agora, e amanhã nós teremos o resultado da Irani. Eu confesso que o da Irani é aquele que eu mais estou esperando. Então amanhã, muito provavelmente no fim do dia, eu trago a Irani e Isacetep, então uma elétrica muito pedida por vocês. Nos vemos amanhã e até lá!